Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé. O tema é pregação e vida de Jesus. E o casamento hebreu. O versículo de meditação está no capítulo 26 de Mateus, no versículo 27. E em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei dele, todos vocês. Muito bem, meus irmãos, nós temos a ação de Jesus Cristo naquele instante ali. Nós vamos perceber bem nítido quando nós chegarmos, nós vamos fazendo a interpelação dos versículos. No 23 ele diz assim, ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem segue o seu caminho, como está escrito acerca dele, mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. E aí nós vamos dar um pulinho ao versículo 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei isto, é o meu corpo. Vocês lembram que é preciso que o noivo compre a noiva por um alto preço? E o de Jesus Cristo, foi a vida dele. Aí no versículo 28 tem lá aquilo que nós entendemos como sendo divino. Porque este é o meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos para perdão dos pecados. É a igreja. A igreja é lavada pelo sangue de Jesus Cristo, meus amados irmãos. E segue o 29. E eu vos digo, não beberei mais deste produto da videira até ao dia em que beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Muito bem, meus irmãos, tem essa situação é emblemática, porque tem uma declaração que Jesus está fazendo aqui e que a gente precisa compreender, entender e compreender o que ele está dizendo. Como ele estava desposando, como ele estava ficando noivo naquele dia, ele entregou o cálice e os apóstolos que estavam presentes aceitaram o noivado com o cordeiro. E ao aceitar o noivado com o cordeiro, ele já passou a tomar aquele cálice que é o primeiro cálice de vinho que é dado aos noivos, na condição de noivo. Ele fez a proposta e eles aceitaram. O selo é com o vinho. Aí ele diz, porque esse vinho, ele é o selo do noivado. No casamento tem o vinho, que vocês vão ver, quando a gente chegar lá, nós vamos ver que tem mais outro cálice de vinho, de cristal. Esse cálice de vinho, esse que ele está bebendo agora, no ato do casamento, ele vai ser quebrado, que é o que sela, né? Bebe-se o vinho, aí sela-se aquela situação, e a partir dali começa aquilo que o noivo pega a noiva, levanta nos ares e a leva para a sua casa. No nosso caso, nós vamos ser arrebatados. A palavra arrebatado significa ser levado. E aí nós vamos ser levados aos céus e encontraremos Jesus nos céus. Mas, meus irmãos, em relação a essa questão do vinho aqui, e essa questão, os apóstolos ali, eles estão nos representando e declarando uma coisa muito interessante em relação a isso. Eles concordaram com o noivado.
E ele vai dar um presente. Primeiro ele comprou a noiva e ele vai dar um presente. Na sequência ele vai dar um presente. E esse presente é o que nós temos hoje, meus amados irmãos. É o Espírito Santo morando dentro. Durante 40 dias ele pede que os apóstolos não saiam de Jerusalém para que eles recebam o Espírito Santo ao descer sobre eles apóstolos. E uma coisa que é interessante, meus irmãos, para a gente estar lembrando que nós estamos falando do casamento. Então, tudo isso que nós temos vivido e visto aqui, é em relação ao casamento hebreu. E Jesus Cristo veio cumprir esse casamento, e nós somos a noiva. No versículo 30 diz assim: depois de cantarem os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois, meus irmãos, quando por um pouco de tempo Jesus ainda ficou com os discípulos ali, até que aconteceu a chegada de Judas, porque quando Jesus sai para o Monte das Oliveiras, Judas vai buscar a quem ele vendeu. Ele vai entregar o produto da venda. Ele vai entregar o cordeiro sem mácula. E aí ele, naquele momento que ele molha o pão no vinho, que ele põe na boca, ele está tomando indignamente a ceia do Senhor. E aí o Satanás se entra nele e ele vai cumprir aquilo para o qual ele se propôs. Porque tem uma questão muito interessante, meus irmãos. O Judas Iscariotes, ele tinha opção de não fazê-lo. Sim, tinha, tranquilamente. Por quê? Porque ele tinha o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Meus irmãos, qualquer pecado que você comete fora do corpo não é menos pecado, mas não leva em conta o caráter. Mas o pecado que você comete no seu corpo é uma falha tremenda de caráter. Porque o pecado, quando é falta de caráter, Mas o pecado, meus irmãos, é errar o alvo. Agora, quando você erra o alvo dentro de você, e aí, como é que fica? Não existe para Deus, não existe pecadinho, pecadão, pecado este, pecado aquele, não. Mas aquele que peca contra o próprio corpo é nércio. É nércio. E o amor de Deus não está nele. Amém, meus irmãos? Então tenham cuidado. Verifiquem o que vocês estão fazendo. Verifiquem, posicionem-se em Cristo. Nós temos a oportunidade, meus irmãos, de cumprir o ID, pregar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando todos aqueles. Aí Jesus Cristo diz uma coisa fantástica: aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Tem uma alusão, meus irmãos, daquela história do muro. Um homem em cima do muro, os servos de Deus de um lado chamando ele para descer do muro, e do outro lado Satanás fazendo um churrasco, tomando cerveja e tal. E aí o cara se vira para o lado que está o inimigo da vida dele e diz: por que você não fala nada? Os crentes estão aqui do outro lado, os servos de Deus estão aqui do outro lado pedindo para me descer do muro. Ele foi e disse: o muro é meu. Ou seja, ele já estava do lado de Satanás. A mudança seria ele ir para o lado de Deus. Meus irmãos, se você tem dúvida em alguma coisa, você já está condenado. E você fizer essa coisa que você tem dúvida, você já está condenado. Agora lembre-se, Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Em Cristo nós fomos feitos justiça. Leiam o livro de Romanos, que é o livro da justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Um bom dia, que nós possamos ter hoje alegria, saúde, paz, prosperidade
e vida de Deus, meus irmãos. Vamos deixar de pecar esses pecados que só levam à morte. Amém, meus irmãos? Um abraço. Deus nos abençoe nesse dia.